qual é a profundidade em metros desse poço. Então, ele quer saber profundidade. Observação. Profundidade é um sinônimo de altura. Tá? Então, eu quero saber qual a profundidade em metros desse poço. Aí é o resto da questão, né? Porque o comando só disse o que ele quer na questão, né? Vamos lá. Ao se perfurar um poço no chão, na forma de um cilindro circular reto, toda a terra retirada é amontoada em um cone circular reto, cuja base é o triplo do raio do poço. E a altura é de 2,4 metros. Ó. Então, ele deu duas informações aqui que são importantíssimas. Ó. Então, primeiro, ó, você tem duas figuras, né? Primeiro, um cilindro e um cone. Tá? Tanto o cilindro como o cone, para eu calcular os volumes, eu preciso tanto do raio como da altura. Então, aqui é o que a gente vai fazer. Eu quero saber quem é o raio e quem é a altura. Aqui é a mesma coisa. Ó. Quem é o raio e quem é a altura. Então, a questão fala ó, que toda a terra retirada é amontoada na forma de um cone, cujo raio desse cone é o triplo do raio do poço. O poço é o cilindro. Só que a questão não fala quanto é que mede o raio do cilindro. Ele fala que o raio do cone é o triplo. Então, quem é que eu vou chamar de R aqui? É o raio do cilindro. Ó. O raio do cilindro vai ser R. Por quê? Porque o do cone é o triplo, ou seja, 3R. Então, já começa a construir a questão. E ele diz também que a altura de quem? Do cone é o quê? É de 2,4 metros. Tá? Outra informação que ele fala. Sabe-se que o volume desse cone de terra é 20% maior do que o volume do poço cilíndrico. Isso aqui é importantíssimo. Na aula de porcentagem eu ensinei isso. Ele fala que o volume do cone é 20% maior. Ou seja, o do cilindro é menor. Só que se o volume do cone é 20% maior que o do cilindro, eu posso igualar essas duas coisas? Não. Não posso. Se ele está dizendo que o volume do cone é 20% maior, a história é a seguinte: eu vou pegar o volume e vou aumentar 20%. Porque quando eu aumento 20% do volume do cilindro, eles ficam iguais. Aí você vai dizer, Tiago, eu poderia tirar 20% do volume do cone? Não. Nesse caso, não. Os volumes não ficam iguais. Tá? Na aula de porcentagem, você entende mais o que eu estou dizendo. Volta lá, acho que é a terceira aula. Tá? Então, ó, o volume do cone é 20% maior. Ou seja, esse aqui é menor. O que é que eu faço para eles ficarem iguais? Aumento 20%. Então a história é a seguinte: o que significa aumentar 20%? Significa que ele sai de 100 para 120%. Ó, aumentou 20%, ou seja, de 100 para 120%. E 120% é a mesma coisa que 1,2. Ou seja, o volume do cone é igual a 1,2 vezes o volume do cilindro. Tiago, por que esse 1,2? Porque eu estou aumentando o volume do cilindro em 20%. Fechou? Então, por isso que aparece esse 1,2 aí. E a pergunta da questão é qual a profundidade em metros desse poço? Ou seja, ele quer saber quanto mede a altura do cilindro, que eu estou chamando aqui de Hzinho. Tá? Agora é só substituir e fazer continhas. Ó, como é que se calcula o volume de um cone? Π vezes o raio ao quadrado. Só que o raio do cone é 3R, ou seja, eu vou colocar 3R entre parênteses, vezes a altura. Quem é a altura? Ó,
2,4 dividido por quanto? Por 3. Isso aqui é igual a quem, ó? 1,2 vezes qual o volume de um cilindro? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Tá? Bom, agora é só fazer continha. Não tem segredo. É só as continhas. Vamos lá, ó. Primeiro, esse 3, ó, ele está dividindo. Eu vou passar para o outro lado aqui, multiplicando. Tá? E fazer a conta do daqui de cima. Ó. Ou melhor, tá vendo esse π aqui no primeiro lado e o π do segundo lado? Eu também já posso cortar, né? Tiago, por que eu posso cortar? Porque tudo estão sendo multiplicados. Tudo que está no primeiro lado está multiplicando e tudo que está no segundo lado também está multiplicando. Tá? Então, vamos lá. Ó. 3r ao quadrado é 3r vezes 3r. 3 vezes 3, 9. R vezes r dá r ao quadrado vezes quem? 2,4 é igual. Ó, esse 3 está multiplicando 1,2. 3 vezes 1,2 dá 3,6. Vezes quem? R ao quadrado vezes quem? H. Tá? Agora a gente pode simplificar mais algumas coisas. Que coisas são essas? Ó? O R ao quadrado daqui com o R ao quadrado daqui. Sobrou quem? Ó? 9 vezes 2,4. Você fazendo a continha, você vai verificar que dá 21,6 igual a 3,6 vezes H, dá 3,6H. Ó, o 3,6 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Fica o quê? 21,6 dividido por 3,6. Isso aqui é igual a quem? H. Agora é só fazer essa continha. E você verifica que o H fica igual a 6. 6 o quê? Metros, não é isso? Metros, a unidade de medida. Resposta correta, letra B.